mas eu ainda acho que o Santos precisa de uma constância e principalmente não de jogo para jogo. Isso também é importante, falo isso direto para vocês, mas também dentro de um jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Internacional, válido aí pelo Brasileirão. O Santos empatou em 1-1. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa pra vocês, porque esse vídeo ele tá bem atrasado, né? Costumo postar o vídeo sempre no dia seguinte do jogo, ao meio-dia, mas dessa vez ele vai sair super atrasado. É porque eu fui num show no dia do jogo, da minha dupla preferida, inclusive postei foto pra vocês na minha comunidade, vão lá conferir. E acabou que eu não consegui assistir o jogo ao vivo, assisti o jogo no domingo, e agora eu tô gravando aqui pra vocês o vídeo. Enfim, independente de qualquer coisa, o vídeo está aqui no canal, beleza? Mesmo que com um pouquinho de atraso, vocês sabem que eu não atraso o vídeo aqui, foi só dessa vez mesmo, mas por um motivo muito especial. Então espero que vocês me perdoem. Mas sem mais delongas, vamos falar do jogo, porque o Santos começa a partida muito desligado, né? Tanto é que toma um gol ali antes dos 2 minutos de jogo, um gol bem... Sei lá, eu achei que a gente tomou esse gol de uma forma muito estranha, porque o jogador do Internacional tem tempo de errar o domínio da bola, consertar e depois finalizar. E enquanto o Messias ali, até ele fazer o giro pra voltar, acaba perdendo muito tempo e não consegue chegar antes da finalização, a gente toma esse gol. Houve o possível impedimento ali, mas é claro que não estava impedido, enfim, um lance 100% legal. E a questão é que depois nesses primeiros minutos o Inter foi melhor, até que o Santos conseguiu retomar também ali o controle do jogo. Não é nem retomar o controle do jogo, mas equilibrar a partida, né? Porque num contexto geral, o Santos só foi mal mesmo e abaixo do Inter nesse início de jogo. Porque se não fosse esse gol do Inter relâmpago no início da partida, o jogo teria sido muito equilibrado e talvez a gente poderia ter saído com a vitória, visto as possibilidades que a gente teve durante toda a partida, que foram muito perigosas, né? Não que o Inter também não teve, mas o Santos também teve boas chances ali. Inclusive, tem um lance no segundo tempo que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, que olha... segundo ou primeiro tempo, não lembro, mas vocês vão saber qual é. Porque, enfim, foi um lance crucial do jogo também. Enfim, aos 12 minutos, o Santos tem uma falta na entrada da área e o Lucas Lima vai pra cobrança. Ele cobra de forma impecável e faz o gol de falta, né? O gol de empate. E o placar ele segue assim até o final do jogo. Como eu disse pra vocês, em muitos momentos ali o Santos foi ao ataque e levou perigo ao gol do Internacional, com o Soteldo, com o Mendonça. E o que eu achei interessante do Santos foi isso. Mas muitas vezes o Santos ele não consegue criar jogadas assim, sabe? Tipo toque de bola. Por exemplo, como foi no lance do Dodge, no lance que ele perdeu aquele gol que, meu Deus, como é que ele perdeu aquele gol? Eu não sei. Mas enfim, não foi um lance bonito de ver? É esse tipo de futebol que eu gosto. E talvez seria esse tipo de futebol que eu gostaria de ver no Santos. E como a gente viu acontecer ontem com o Dodge, com o Lucas Lima, assim... Gente, o time tem qualidade pra fazer isso. Porque esses jogadores que eu acabei de citar são jogadores que têm qualidade no passe. Só falta querer mesmo, falta o treinador incentivar um pouco mais... E ontem, eu gostei do Santos que, assim, ele começa o jogo perdendo, começa não entrando na partida, né? O Santos demorou pra entrar no jogo ali no início do jogo, tanto é que o Inter assustou em alguns minutos. Antes da gente fazer o gol de empate, o Luiz Adriano teve uma outra chance de fazer o segundo do Inter, que a bola passa raspando o travessão. Então, olha só que perigo, se a gente já toma o 2-0 ali, ia ser um pouquinho mais complicado buscar, né? Porque, enfim, a gente sabe que o Santos, às vezes, nessa questão de poder de reação, acaba ficando um pouquinho pra trás. De qualquer forma, o Santos teve outras oportunidades no jogo, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E é muito interessante ver que o Santos, ele é melhor na partida quando o Lucas Lima tá jogando bem ali, né? Quando o Lucas Lima está no jogo. Porque quando o Lucas Lima, ele tá meio desligado da partida, eu já disse isso pra vocês em outros vídeos, o Santos, ele meio que sente a falta desse meio ali que, enfim, arma jogadas e tudo mais. Então, hoje, o Santos depende do Lucas Lima pra isso. E eu acredito que, assim, é muito difícil você ter um time que não tenha um meia como o Lucas Lima pra fazer, pra auxiliar nas jogadas, né? Que tem que ter esse cara que pensa o jogo. E o Lucas Lima é esse cara. O outro ponto que eu queria apontar pra vocês é o lance que eu falei, né? Que poderia ser o nosso segundo gol. Que deram falta do Gabriel Inocêncio empurrando o jogador do Internacional, só que a bola tinha sobrado pro Mendonça e ele finalizou a gol.
Por que marcaram a falta antes da finalização? Por que não esperaram finalizar para depois checar no VAR ali se realmente tinha sido falta? Porque um empurrão do Inocêncio, eu realmente acho que não foi para tudo aquilo, não foi para ser marcado uma falta ali. Eu acho que o jogador do Inter valorizou bastante aquele lance e acabou prejudicando a gente, porque o juiz apita antes da bola entrar e, enfim, a gente sabe que daí o VAR não pode revisar. O que é muito triste, né? Porque poderia ser o nosso 2-0 ali, o nosso 2-1 ali, a nossa virada. O Santos teve outras oportunidades no segundo tempo também. O Santos volta muito melhor no segundo tempo, né? É incrível. Eu tava acompanhando só o resultado. Eu vi o início do jogo, né, ontem, e acompanho depois o restante do jogo só pelo resultado. E eu falei, gente, não é possível que o Santos não tenha melhorado nem um pouquinho, né? Porque olhando o resultado, 1-1, o que vinha na minha cabeça era o início do jogo do Santos, porque eu não conseguia imaginar o Santos melhorando no jogo. Mas assistindo ao jogo, eu vi que o Santos ele realmente consegue melhorar, consegue equilibrar a partida. No segundo tempo, ele volta melhor do que o Inter e ele consegue construir jogadas. Por muito tempo durante o segundo tempo ali, o Inter não conseguiu chegar no ataque. O Inter estava perdido em campo, o Santos conseguiu fazer com que o Inter parasse de fazer o jogo que vinha fazendo ali no início do primeiro tempo. Então isso foi um ponto positivo. Mas eu ainda acho que o Santos precisa de uma constância e principalmente não de jogo para jogo. Isso também é importante, falo isso direto para vocês, mas também dentro de um jogo, porque não adianta nada a gente a gente começou o jogo muito mal, depois a gente conseguiu equilibrar e no segundo tempo, em alguns momentos, a gente conseguiu ser melhor que o Inter. Isso acontece, né, querendo ou não, no futebol, só que com o Santos, o que acontece é que muitas vezes essa inconstância dentro de um único jogo acaba atrapalhando muito o resultado. Porque a gente vê outros times também com essa queda de rendimento, com essa queda de intensidade, só que às vezes isso nem atrapalha o resultado. O problema do Santos é que tem essa queda, né, tanto no início quanto no final do jogo, não consegue marcar quando tá bem. Se o Santos fosse o time que finalizasse, que chegasse no gol, marcasse, quando tivesse essa queda, não ia ser tão prejudicial assim ao resultado, como acontece quando o Santos finaliza e não consegue o resultado. Então acho que esse é outro ponto que o Santos precisa ficar atento também, né, nessa constância, não só de jogo para jogo, mas dentro de um único jogo. De qualquer forma, eu acho que o resultado ontem, ele poderia ter sido um pouquinho melhor, visto que o jogo foi dentro de casa, né, na Vila Belmiro. E o Santos também teve várias oportunidades de virar o jogo ali. Se não tivesse tomado o gol logo no início do jogo, eu acredito que poderíamos ter um outro jogo. Mas não foi o que aconteceu, a questão é que a gente ficou com um pontinho mesmo, saímos desse jogo com um pontinho. Não dá pra reclamar muito, mas também não dá pra ficar tipo, beleza, tá tudo bem, porque a gente sabe que não tá tudo bem. O Santos precisa começar a convencer o seu torcedor, e isso não tá acontecendo, né? Às vezes faz um bom jogo e depois não joga tão bem assim, por exemplo, como foi contra o Bragantino, como foi contra o Bahia na nossa eliminação na Copa do Brasil. Então isso é preocupante, porque se o Santos é um time que não consegue convencer e não consegue manter um mesmo nível, como é que a gente vai confiar nesse time, não é? Enfim, gente, foi isso. Foi um resultado, enfim, com gostinho amargo, mas ao mesmo tempo que a gente não pode reclamar, porque o Inter poderia ter matado o jogo ainda no início do jogo, o que seria bem preocupante pra gente no decorrer ali da partida. E eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Eu peço mais uma vez desculpa pela demora pra postar esse vídeo. E antes de finalizar o vídeo, eu também quero dar um recadinho do meu livro, Resiliência, a Realidade do Futebol Feminino no Brasil. E uma coisa interessante que eu postei na minha comunidade esses dias e vou falar aqui mais uma vez, é que se você quiser ter o meu livro autografado por mim, você vai falar aqui nesse vídeo mesmo, eu quero. Só eu quero, que eu vou mandar pra vocês um link personalizado pra vocês fazerem a compra por lá. Porque aí eu tenho acesso ao livro e consigo assiná-lo pra vocês. Olha, é esse livro aqui. Então, se você quiser um livro autografado por mim, é só você comentar aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Um beijo pra vocês. Se você não for por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever. Beijo, gente. Tchau.